Olá, meu nome é Melquisedeque Renato de Oliveira, sou aluno de Engenharia Química. Vou estar apresentando aqui um ensaio sobre estabilidade numérica da disciplina de T385, Métodos Computacionais Aplicados 2. Primeiramente a gente vai começar com uma introdução ao assunto. Vamos passar por exemplos de EDOs simples e analisar a estabilidade. E a gente vai acabar falando sobre rigidez numérica também. Depois a gente vai analisar também a estabilidade numérica em equações diferenciais parciais, em duas especificamente, que é a equação diferencial parcial parabólica de transferência de calor. A gente vai falar sobre o método de von Neumann para achar a estabilidade. Depois a gente vai falar sobre a EDP hiperbólica e o critério CFL, número de Courant. A gente vai falar sobre isso, que é para a equação da onda unidimensional. Então, primeiramente a gente precisa entender que existem problemas, especialmente em equações diferenciais ordinárias, que elas demandam uma atenção especial à estabilidade, a fim de alcançar uma boa precisão, né? Tendo em vista que a solução numérica é uma aproximação da solução exata. Então, ao lidar com o cálculo numérico desses problemas, né, a estabilidade acaba desempenhando um papel crucial. O objetivo então é obter soluções aproximadas que sejam tanto precisas, né, quanto confiáveis também, mesmo considerando as imprecisões que são inerentes ao próprio método, uma vez que é uma aproximação. Então, a estabilidade numérica em métodos de resolução de equações diferenciais ordinárias, agora que é sobre o que a gente está falando, refere-se à habilidade desses métodos então de reproduzir resultados precisos e confiáveis à medida que a solução vai progredindo a cada passo, né? Nesse contexto entra justamente a estabilidade para garantir uma consistência à tua solução, né? A seleção desse método adequado depende da característica do problema em questão que você está analisando, e dos requisitos específicos que você quer, né? Por exemplo, a precisão ou a eficiência computacional, dependendo do programa que você vai usar. No geral, o método de passo único é o método mais simples de implementar, e o de passo múltiplo apesar de ter uma maior precisão e estabilidade em algumas situações, vai exigir um grande número de passos, né? Então, a gente vai falar aqui nesse trabalho de estabilidade de passo único, uma vez que é o que faz parte da matéria de métodos computacionais 2, né? Então a gente vai falar aqui, a gente vai começar com um exemplo de EDO simples, né? Para a gente analisar a estabilidade, para ter uma ideia do que é a estabilidade. A gente vai testar isso em uma simulação computacional, né? Então a gente vai investigar aqui a estabilidade de uma equação mais simples, né? Que é dy dt é igual a menos y. A gente generalizou aqui para um lambda, né? As condições iniciais são t igual a 0 e y0 igual a 1. Então a gente vai primeiro a gente vai achar a estabilidade dessa equação, né? Usando uma álgebra mais simples, né? Então a gente vai entender que y é a solução analítica. Então a gente vai pegar a solução numérica, vai ser a solução analítica mais o erro, uma vez que a solução analítica ela é a solução exata, que é igual à solução numérica menos o erro inerente ao próprio método. Então é como se você somasse dos dois lados o erro, então você vai ter que a solução numérica é igual à solução analítica mais o erro. Então a gente vai ter, portanto, fazendo as devidas substituições, a gente vai ter que a derivada da solução analítica mais o erro em relação a dt vai ser menos lambda vezes a solução analítica mais o erro. Então a gente vai ter a derivada do erro em relação ao tempo menos o lambda vezes o erro, né? Se a gente organizar isso aqui direitinho. Então, discretizando, a gente vai ter aqui discretizando por Euler, né? Explícito. Então a gente vai ter aqui essa equação, né? Então, a fim de encontrar a estabilidade, a gente vai fazer essa análise justamente em cima desse erro aqui. Então a gente vai supor que a estabilidade a gente vai supor, né, a fim de encontrar a estabilidade, que precisaremos que o erro em tn mais 1, que é o tempo seguinte, seja menor que o erro em tn, né? Então, dizendo isso de outro modo, a gente vai precisar que o módulo do erro seguinte sobre o erro anterior
né, essa função erro, né, tem que ser menor ou igual a 1. E aí, substituindo no desenvolvimento anterior, que é esse daqui, nós vamos ter esse desenvolvimento aqui, onde aquele EN ali, que é o erro anterior, né, a gente pode, o erro, no caso, no tempo que você quer, né, você pode cortar ele ali e você vai obter a seguinte equação ali, que lambda delta t, que é o passo de tempo, né, que você vai usar, ele tem que ser tá entre 0 e 2, né? Então, ali você isolando ali o ΔT, ele tem que ser menor ou igual a 2 sobre o teu lambda. Lembrando que o nosso lambda aqui é a generalização que a gente fez para essa equação aqui. Esse lambda pode ser qualquer número ali, né? Uma constante. Então a gente vai precisar a gente vai simular isso num programa, né? A gente vai testar esse critério que a gente acabou de encontrar. E a gente, para isso, né, como critério de comparação, a gente vai precisar da solução analítica. Essa equação diferencial é muito simples de obter a solução analítica dela, né? E a gente acha que a solução analítica, usando as condições iniciais, a gente acha que ela é uma exponencial elevada a menos t, né? E a gente vai simular isso também. Então, para a solução numérica, a gente vai discretizar por OL explícito. Agora a gente vai discretizar a própria função y e não a função erro como a gente fez anteriormente. Então a gente vai fazer o desenvolvimento aqui. A gente acha que y mais 1 vai ser igual ao y no tempo menos o passo que você quer vezes a tua função aplicada no tempo. E o ti mais 1 vai ser ti mais o passo de tempo que você quer que a tua função vá progredindo, né? Então, por meio de um código, a gente vai ver aqui que a solução analítica é azul e a solução a numérica é a vermelha. A gente vê que ela é uma boa aproximação, né? Aqui dá pra ver que a simulação foi de 0 a 2, né? De 0 a 2. Você vê que essa função ela decai, como esperado ali pela própria solução analítica, dá pra ver, né, que ela tem uma exponencial elevada a um termo negativo, então ela decai, né? E a gente pode observar que essa solução numérica, para uma simulação em t igual a 5, a solução numérica vai apresentar uma ótima estabilidade, porque é um tempo muito curto, né? Uma vez que no programa em questão foi usado o ΔT ali igual a 0,067, que é o passo, então ela vai andando 0,067 até o tempo final, né? E 0,067 é um número muito menor do que 2, então a gente está dentro do critério aqui de estabilidade, a gente atende o critério de estabilidade, né? Então, para a gente testar esse critério de estabilidade, a gente introduz uma perturbação nesse critério, de modo que esse critério de ΔT, uma vez que o nosso lambda ali é 1, né, a gente pode fazer que ali o ΔT o critério não seja atingido, fazendo o ΔT ser maior do que aquele critério ali que a gente encontrou, né? Então a gente pode notar aqui que a solução numérica vai acabar apresentando grandes oscilações em relação à solução analítica aqui, ó. A gente pode ver que elas estão partindo do mesmo ponto, que é a solução inicial. No entanto, a solução numérica ela apresenta muitas oscilações ali, o que mostra, né, que uma vez perturbado o critério de estabilidade dessa equação diferencial, você tem, por exemplo, ali eu simulei um tempo muito maior, então a simulação de um tempo maior acabou tornando essa equação diferencial, essa solução numérica instável. E aí, né, analisando esse exemplo anterior, a gente chega em um outro assunto, que é a rigidez numérica, né? Porque a equação diferencial ordinária apresentada anteriormente, ela nos leva a esse assunto. Então, uma vez que você não consegue classificar uma EDO como rígida muito bem, né, precisamente classificar assim, a gente pode citar aqui três coisas que elas vão ter em comum, né, que elas geralmente vão apresentar, bem como a EDO apresentada anteriormente. A gente vai ver que a EDO apresentada anteriormente apresenta uma dessas características que eu vou falar. Vou citar aqui três. Então, a número 1 é a existência de um termo que leva a uma rápida variação na solução. A EDO anterior existe esse termo, que é justamente a exponencial negativa. Então, esse termo vai sim levar a uma variação rápida da solução.
né? Como a gente viu anteriormente, ela cai muito rapidamente. Um tempo simulado, tempo igual a 5, ela já caiu bastante, já até alcançou ali, digamos, o regime permanente, né? Se fosse um A. Então, a característica número 2 é a variedade de escala no tempo associado à sua solução. Ou seja, em determinados pontos dessa solução, ela vai variar muito mais rapidamente do que em outros pontos. A gente vai ver o exemplo a seguir, que vai mostrar justamente isso, que em determinados pontos a solução vai ter uma diferença, né, entre uma e outra, no caso de sistemas de ADOs. E a terceira é que métodos explícitos eles vão se tornar instáveis se o tempo utilizado for muito grande, como a EDO anterior que eu simulei em t igual a 80 e ela já demonstrou uma estabilidade, uma oscilação muito grande. E aqui é o exemplo que eu falei, que a gente vai introduzir mais um exemplo para demonstrar a rigidez. O ensaio aqui ele trabalha muito com exemplos para mostrar, para simular e para ver como funciona isso, né? Então, aqui você tem dois reatores CSTR em série, isotérmicos. Está ocorrendo uma reação irreversível de primeira ordem em fase líquida, né? E aqui você esse esquema aqui. Então, fazendo o balanço desse esquema aqui, a gente vai chegar nesses dois balanços aqui, né? Que a gente vai ter CA1, concentração no primeiro, e CA2, concentração no segundo. A gente vai usar como condições iniciais em T igual a 0, ambos estão igual a 0, né? E a gente vai adotar aqui variáveis adimensionais para facilitar a modelagem do problema e a própria visualização do programa também. Então a gente vai adotar aqui φ igual a QT sobre V1, Y1 é igual a CA1 sobre CA0, né, C0, Y2 é igual a CA2 sobre C0 e R é igual a V2 sobre V1. Alfa vai ser K vezes V1 sobre Q. A gente vai substituir, fazendo as devidas substituições, a gente vai ter aqui essas duas equações diferenciais ordinárias, né? E aí a gente vai adotar um alfa igual a 0,01, um R igual a 100. Uma vez que a gente adota o R igual a 100, a gente está falando que V2 é 100 vezes, né? O reator 2 vai ter um volume 100 vezes maior do que o reator 1 aqui. Isso aqui é fácil de observar. Substituindo 100 aqui, a gente vai ter que o V2 é 100 vezes maior que o V1. Então a gente vai acabar chegando nesse modelo, né, de problema matemático. A gente vai ter esse modelo aqui. E a gente vai ter um sistema de EDOs com duas EDOs, né? A gente encontra essa solução analítica aqui usando métodos que a gente aprende lá em cálculo 4 e cálculo 2 também. Então a gente acha que facilmente fazendo as devidas substituições, as devidas manipulações algébricas, a gente acha que as soluções analíticas de y1φ e y2φ, lembrando que φ é QT sobre o volume 1. Então, novamente a gente vai simular em um programa, né, em tempos diferentes, justamente porque a gente vai tentar mostrar essa terceira aqui, métodos explícitos tornam instáveis se o tempo utilizado for muito grande, né? A gente mostrou anteriormente e a gente vai falar também da variedade de escalas de tempo. Em determinados pontos da solução ela vai variar mais do que em outros, dependendo do tempo simulado. Então a gente vai fazer o programa aqui para demonstrar justamente um exemplo de rigidez, né? Antes de simular a gente pode notar que também nessa solução analítica apareceram termos de exponenciais negativas ali, aqui, né? É exponencial de menos 1,01 φ. Então a gente já pode ver ali que um dos critérios ali a gente já atendeu, né? Uma das similaridades ali com a EDOG a gente já atendeu. A gente vai simular φ igual a 10. A gente pode ver que para φ igual a 10 aqui, Y1 já atingiu o estado permanente, que é a vermelha aqui. Ela já atingiu o estado permanente aqui em cima. Então, rapidamente, ela demonstra uma variação rápida, né? Enquanto Y2 ela não atingiu aqui o regime permanente. Ela está quase uma reta aqui, né? Então, isso já faria a gente pensar sobre o problema, né? Ué, por que uma ali já foi para o estado permanente e a outra está demorando um pouco mais para atingir esse estado?
Então a gente simula em um tempo maior, né? A gente simula para φ igual a 300 e a gente vê que em φ igual a 300, a segunda, y2, ela já vai entrando em regime permanente. Então a gente pode ver que tem uma diferença acentuada na velocidade de resposta dessas duas EDOs, né? É isso que a gente vai chamar de rigidez do sistema, né? Nesse caso. Esse sistema aqui, você pode considerar ele como um sistema rígido, né? Então, a gente viu aqui claramente aqui no programa a diferença de resposta entre as duas equações diferenciais ordinárias. E você pode calcular também, você pode fazer o cálculo da razão de rigidez usando o SR, né? Por meio dos altos valores do sistema. No caso lambda i aqui, você pode, por exemplo, se você tem um EDO du dt mais AU é igual a B, claro, você tem que entender que vetor das variáveis de estado é o U, a matriz de coeficientes do sistema é A, e aquele B ali é o vetor das constantes, né? Você vai calcular o SR fazendo o lambda máximo, o módulo do lambda máximo sobre o módulo do lambda mínimo. E aí você calcula isso aqui. Se esse SR for maior do que 20, não é rígido. Se ele estiver entre 20 e 103, ele é rígido. 103 e 106, entre 103 e 106, ele é muito rígido. Para encontrar os altos valores, você pode usar que o determinante de A menos lambda I é igual a zero, onde I vai ser sua matriz de identidade. Então a gente vai testar isso daqui justamente para o sistema anterior que a gente viu, né? Então aqui a gente faz algumas manipulações algébricas e a gente chega que SR vai ser 50,5. Então esse SR desse sistema está aqui entre 20 e 103. Então é um sistema rígido, né? E aí a gente vai falar um pouco aqui também sobre estabilidade numérica em equações diferenciais parciais, né? Uma vez agora compreendido o conceito de rigidez, vamos analisar alguns casos de estabilidade numérica em equações diferenciais parciais, né? Que são casos mais complexos, né? Exigem um maior esforço para achar tanto o critério de estabilidade como para simular esses problemas em ferramentas computacionais, né? E você vai ver que existem diversos esquemas, né, numéricos para você encontrar esses critérios de estabilidade. E é muito útil achar esses critérios de estabilidade justamente porque você acaba sabendo qual a preocupação que você tem que ter com o espaçamento da malha e a malha, né, do seu sistema, tanto espacial como temporal, e você fazer o devido ajuste para a sua solução ser consistente, né? Aqui a gente vai ver que em equações diferenciais parciais a gente vai ter que atender a uma máxima, que é a norma da solução numérica obtida, deve ser limitada por uma constante positiva, né? A gente vai ver isso, o desenvolvimento do método que a gente vai usar, né? Que é o método de von Neumann, para encontrar o critério de estabilidade da equação diferencial parcial. Primeiramente a parabólica de transferência de calor, que é heat equation, né? E em seguida nós vamos também usar o método de von Neumann para demonstrar o critério CFL que a gente vai usar para equação diferencial parcial hiperbólica de onda, né? Ambos os critérios eles vão surgir da análise numérica de esquemas explícitos de integração temporal, para a gente tentar solucionar numericamente esses problemas, simular numericamente esses problemas, né? Como a gente disse, essas formas de encontrar esse critério de estabilidade são formas mais trabalhosas, são mais difíceis, né? E eu vou demonstrar uma aqui para a parabólica, e a hiperbólica vai acabar sendo uma extensão disso. No entanto, as funções vão diferir um pouco, como eu vou mostrar posteriormente. Então aqui a equação diferencial parcial que a gente utilizou para a equação de calor é uma equação unidimensional. Foi proposta pelo próprio laboratório de escamento de fluido da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e as soluções as condições foi proposta pelo próprio professor da disciplina IT 385, Luiz Américo Calçada, e ela vai ter essa cara, a equação diferencial parcial que a gente vai resolver vai ter essa cara aqui, né, onde L é o tamanho da barra, no caso, vai ser 0,5. Então a gente precisa encontrar primeiramente a solução analítica, né, para a gente comparar a solução numérica que a gente vai encontrar posteriormente com essa solução analítica e ver se ela é uma boa aproximação ou não, e a gente perturba o critério de estabilidade e ver como ela se comporta. Então, para achar a solução aí, a gente vai ter uma dificuldade aí porque as condições não são homogêneas, mas a gente pode contornar isso usando álgebra linear, conceito de álgebra linear,
que a gente divide em duas partes, a solução particular e a solução homogênea. A gente pode somar a solução particular com a solução homogênea. A solução particular, nesse caso, vai acabar caindo em um caso particular de regime permanente. A gente fazendo as devidas substituições, fazendo as devidas manipulações algébricas, né? Aqui nesse caso a gente vai usar o método que a gente aprendeu na própria disciplina, que é a separação de variáveis. E a gente faz aqui o desenvolvimento, vai cair em um sistema em duas EDOs, a gente pode igualar uma constante de separação e aí a gente acha a solução analítica. É uma solução analítica bem grande, né? Então já tem um problema, um erro aqui na simulação que a gente vai estar dando uma relevada aqui ao somatório aqui, né? Mas a gente vai conseguir simular, a gente vai ver que a gente vai conseguir simular essa equação analítica aqui perfeitamente. E aí a gente discretiza, utilizando diferenças finitas pelo jeito explícito, né? Então a gente discretiza tanto no tempo quanto no espaço, e a gente acha ali um termo associado que a gente chama geralmente de φ, né? Que é delta t vezes um alfa da tua própria equação lá em cima sobre delta x ao quadrado, né? Que é o nosso critério de estabilidade, vai estar ligado justamente a esse termo que foi dito anteriormente, que ele vai ser determinado pelo método de von Neumann, né? Então aqui a gente tem o método de von Neumann. A gente vai falar um pouco sobre o método de von Neumann para o caso da equação diferencial parcial parabólica, né? A gente vai desenvolver isso aqui. Então a gente desenvolve aqui relativamente basicamente o método de von Neumann é você usar a transformada de Fourier para você reduzir o teu esquema a considerações algébricas simples, relativamente simples, né? E você conseguir concluir em que espaço aquela solução ali vai ser válida, né? Em que momento aquela solução ali vai ser válida, né? Fazendo a associação justamente de ΔT com ΔX, que é a sua malha de espaço e malha de tempo. Então você começa o método implicando que aquela solução existe de uma seguinte forma, usando justamente as exponenciais, né? Então a gente aqui, nesse caso, a gente supõe que existe uma seguinte forma de solução, que é a exponencial de t lambda vezes a exponencial de x beta i, né? Onde i vai ser a tua raiz de menos 1, né? Que é um número complexo. Então, ainda na malha a gente vai considerar que exista, como a gente considerou agora uma solução, a gente usa a solução discreta também, né? Substituindo na solução discreta, e a gente faz as devidas manipulações. A gente chega à conclusão ali, admite que u de j não pode ser zero, né? Porque a gente admitiu ali que vai ser um produto de duas exponenciais, então a gente admite que u de j não vai poder ser zero. A gente divide ambos os lados por u de j, a gente chega à conclusão ali, e a gente acaba aplicando a identidade de Euler para então chegar aqui, essa exponencial de ΔT lambda tem que ser menor ou igual a 1. Né? E sendo menor ou igual a 1, a gente consegue, substituindo, achar que o φ tem que ser menor do que aquele termo ali, tem que ser menor do que 1 sobre 2. Né? Então, uma vez que a gente conhece agora o critério de estabilidade, a gente consegue simular, a gente vai simular no programa ambas as equações, tanto analítica como a numérica, e a gente usou aqui o comando surf e o comando contorf para fazer um gráfico 3D, o outro gráfico 2D, né? E ver como elas se comportam. Primeiramente a gente vai plotar aqui a solução analítica 3D, né? A solução numérica 3D. Aqui a gente consegue ver que ela é comportada, né? Para uma solução que atende ao critério, consideravelmente menor do que 1 sobre 2. Então ela está dentro do critério que a gente acabou de encontrar, de estabilidade. A gente plota aqui também a função, a equação analítica, a solução analítica, né? Você vê que elas são, né? É um ótimo ajuste a solução numérica para essa solução analítica. E aqui comparando, né? O comando contorno que a gente usou aqui também para comparar, você vê que a solução numérica é consistente, né? Quando o critério é atendido. Então a gente vai perturbar esse critério para ver como que essa solução vai se comportar. Então, anteriormente a gente falou que o critério estava consideravelmente menor do que 1 sobre 2, e de fato estava consideravelmente menor do que 1 sobre 2. Então a gente vai aumentar um pouco, né? A gente vai aumentar só um pouco o critério a ponto de passar só um pouquinho do critério que tem que ser menor ou igual a 1 sobre 2. Então a gente vê que a solução numérica já é uma equação completamente desajustada, completamente inconsistente, né?
com a solução analítica, com erros bem grosseiros, inclusive, né? Justamente porque esses erros eles vão se propagando a cada iteração. Então a gente plotou aqui também, né, quando é consideravelmente menor do que 1/2, as duas soluções. A solução analítica é a vermelha, que está aqui embaixo, quase não dá para ver ela, e a solução azul é a solução numérica, né? E a gente vê aqui que quando é consideravelmente menor do que 1/2, comprimento por temperatura que o ajuste está quase igual, né? Tá perfeito. Então a gente plotou aqui também a oscilação da solução numérica quando esse for é minimamente maior do que 1/2. Você vê que ela oscila bastante em relação aqui, ó. Oscila muito, então você percebe que são erros bem grosseiros, né? Então você consegue ver que esses erros realmente são propagados, eles aumentam a cada iteração que você faz, né? Então esse é o caso da equação diferencial parcial de transferência de calor. Então a gente vai falar também sobre a equação diferencial parcial hiperbólica, a fim de mostrar que não é só porque é uma equação diferencial parcial que elas vão ter o mesmo critério, né? Depende muito da análise que você vai fazer. Por exemplo, aqui a gente vai usar a análise de von Neumann para analisar o critério de estabilidade de ambas as equações, parabólica e hiperbólica. Então a equação diferencial parcial hiperbólica que a gente vai estar analisando vai ser essa daqui, né? Onde a gente vai considerar C igual a 1. Você pode ver que ela tem condições iniciais oscilatórias. Então essa EDP aqui hiperbólica é a equação de onda unidimensional, como a gente pode ver assim, já notar de primeira. E da mesma forma que foi feita para a EDP parabólica, a gente vai fazer aqui para EDP hiperbólica também. A gente vai achar a solução analítica, a gente vai encontrar o critério de estabilidade e a gente vai simular computacionalmente para ver como que ela se comporta quando a gente perturba esse critério de estabilidade. Só que a gente não vai fazer o desenvolvimento da solução analítica aqui, a gente já vai o mesmo desenvolvimento que é feito anteriormente a gente vai fazer aqui, só que aqui a gente vai ter duas EDOs associadas aqui na solução. Quando a gente fazer por variáveis separadas, a gente vai ter duas EDOs de segunda ordem. Então a gente vai falar aqui sobre a gente achou aqui a solução analítica, a gente vai falar aqui sobre o CFL para a equação de onda, né? Então a gente vai começar discretizando essa EDP, né? Então você vai ter a derivada segunda em relação ao tempo, derivada parcial segunda em relação ao tempo, de segunda ordem em relação ao tempo, segunda ordem em relação a x, né? Diferente lá daqui que era de primeira ordem. Discretizando, a gente vai ficar com esse modelo aqui. A gente substitui então na própria equação e, isolando os termos e fazendo as devidas manipulações, a gente tem esse modelo de discretização. A gente pode notar que, bem como na EDP parabólica, a gente tem um termo ali que associa o tempo com o espaço, a malha de tempo com a malha de espaço, e é justamente nesse termo que a gente vai trabalhar, que é o número de Courant, né? Que é onde você vai encontrar a estabilidade dessa solução, ou o momento em que aquela solução ali é válida, né? O momento que eu digo é a relação em que vai definir onde aquilo ali é válido. A gente acha que aquele C ele tem que ser menor ou igual a 1, que é justamente a condição CFL para a equação de onda, que também pode ser compreendida de que ΔT tem que ser menor ou igual a ΔX sobre C, onde C ali a gente sabe que a gente vai ser 1, né? Então, para mostrar a estabilidade, a gente pode usar o mesmo método de von Neumann, né? Só que aqui a substituição vai ser diferente. A gente vai substituir o de J por uma função g elevado a j exponencial de chapéu θi, né? Então, anteriormente a função não foi essa que a gente substituiu, mas aqui a gente faz desse jeito, e fazendo as devidas manipulações a gente acha que esse número de Courant tem que ser menor ou igual a 1, né? E agora que a gente tem o critério de estabilidade, é um desenvolvimento um pouco mais complicado, mas que a gente consegue fazer utilizando o mesmo método que a gente empregou anteriormente, que a gente mostrou anteriormente. Então a gente acha aqui que tem que ser menor ou igual a 1, esse C, onde C é justamente Czinho ao quadrado vezes ΔT ao quadrado sobre ΔX, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai simular a solução analítica, simular a solução numérica atendendo o critério de estabilidade, e depois perturbar o critério de estabilidade e ver como essa função se comporta, né?
Aqui para um C é igual a 0,4385, que é consideravelmente menor do que 1, a gente tem a solução analítica, a solução numérica. Você vê que quase não tem muita diferença entre uma e a outra, né? Aqui plotando em 3D fica mais evidente. Aqui a solução analítica, aqui a solução numérica, atendendo, né? A solução numérica atendendo ao critério de estabilidade que a gente encontrou anteriormente, número de corante, e você vê que quase não há diferença nenhuma, né? Pela condição CFL, que você vê que o método ele é estável, né? E para facilitar aqui, eu coloquei o erro, uma função erro, que é a diferença entre a solução analítica e a solução numérica, né? Plotei também aqui a função erro. Você vê que de casas de 0,0 alguma coisa de erro de aproximação, né? Então é uma ótima aproximação aqui. A gente pode ver que quando atende ao critério CFL é sim uma ótima aproximação à solução numérica da solução analítica. Então a gente perturba de novo esse critério de estabilidade para ver como que essa função vai se comportar quando o critério de estabilidade é perturbado, né? Ou seja, a gente introduz uma perturbação a ele e simula novamente. Fazendo isso, a gente vê que igualmente a solução da equação de transferência de calor, a gente vê que ela se comporta reproduzindo os erros, aumentando os erros a cada iteração, né? Apesar dos critérios serem diferentes, quando você perturba esse critério, você tem sim esse erro sendo propagado a cada iteração, aumentado a cada iteração. Então a aproximação numérica também é inconsistente. Então esse critério é realmente válido, né? Para essa equação. Então isso vai dizer que se o código ele não for capaz de corrigir o passo automaticamente, quem vai ter que corrigir esse passo de modo a ajustar esse C nos pontos da malha vai ser o próprio usuário que está simulando aquele fenômeno, né? Estimando um passo de tempo e de espaço que atenda esse critério que a gente achou anteriormente. Então, dessa forma que a gente investigou exemplos de perturbação na estabilidade de sistemas, utilizando ferramentas computacionais, né? A análise de estabilidade, então, é uma preocupação central em diversos campos da ciência, principalmente da engenharia, né? Então, é crucial garantir que a solução obtida numericamente seja confiável, precisa, né? E através das equações diferenciais parciais, a gente explorou aqui a rigidez, né? Ordinária, a gente explorou a rigidez, né? De modo que como pode afetar os resultados, né? Destacando aqui a importância também dos métodos numéricos estáveis, né? Os exemplos aqui que a gente viu de EDOs e EDPs acabam simplificando a nossa compreensão, né, da estabilidade numérica. A simulação também é a perturbação do critério de estabilidade. Encontrar o critério de estabilidade, esse desenvolvimento acaba facilitando a nossa compreensão. E como esse critério de estabilidade pode variar de acordo com a equação que você está analisando, com o problema, com o fenômeno que você está analisando. E quando você modifica ele, a sua solução numérica vai demonstrar um erro muito maior, né, de aproximação em relação à sua solução analítica, evidenciando a necessidade de você escolher não só métodos adequados, né, para cada caso, mas também o critério de malha e espacial e temporal adequado que atenda ao critério que descreve aquele fenômeno, né, que está associado àquele fenômeno. Então, o estudo aqui da EDP parabólica e hiperbólica ressaltou, né, a importância dessas técnicas mais avançadas, como por exemplo o método de von Neumann e o critério CFL também, aqui que a gente falou um pouco usando justamente o método de von Neumann. Então isso acaba fazendo a gente levar uma melhor compreensão e uma maior cautela quando vai simular esses problemas em ferramentas computacionais, né? Então o avanço dessa área é um avanço contínuo, é essencial para enfrentar desafios científicos, justamente para que são problemas complexos, né? E tem avançado cada vez mais, e a gente espera que acabe proporcionando avanços mais significativos em diversas áreas do conhecimento e da simulação, que seja cada vez mais preciso a simulação desses fenômenos, uma vez que a gente compreende como que esses fenômenos se comportam computacionalmente. É isso. Um abraço.